Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses. A gente está resolvendo aqui a prova da VUNESP, segunda fase, as questões de Química. Tá? Vamos lá para a questão 16. Analise a tabela que fornece algumas informações sobre dois sais de metais alcalinos. Então a gente tem aqui o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, massa molar, densidade e solubilidade, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Atualmente, há no mercado, com diversos nomes e marcas, sais para uso culinário com um teor reduzido de sódio. Um deles, conhecido como sal leve ou sal light, é uma mistura constituída por 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, porcentagens expressas em massa. Muito bem. As informações nutricionais sobre esse sal leve indicam que uma porção de 1 grama da mistura contém 196 mg de sódio e 260 mg de potássio. Tudo certo. A. Calcule a densidade do sal leve. Com base nos dados de solubilidade apresentados na tabela, mostre por cálculo se uma solução preparada pela dissolução de 20 gramas desse sal em água a 20 graus Celsius, com o volume completado até 50 ml, apresentará ou não corpo de fumo. Tudo bem, vamos por partes, né? Primeira coisa aqui, ó, calcule a densidade do sal leve. Bom, o sal leve, pessoal, ele é uma mistura que tem 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, certo? E densidade é massa dividido pelo volume. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou supor que eu tenho 100 gramas de sal leve. Tá bom? 100 gramas de sal leve. Nesses 100 gramas de sal leve, eu posso afirmar que eu tenho 50 gramas de NaCl e 50 gramas de KCl, afinal 50% em massa, certo? Bom, para que eu possa calcular a densidade, eu preciso da massa do sal, eu tenho a massa, eu estou supondo aqui 100 gramas, né? Dividido pelo volume do sal. Só que o volume desse sal ele não deu. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar os dados de densidade e dessas massas do sal para descobrir esse volume, né? Então, por exemplo, se densidade é massa dividido pelo volume, eu posso afirmar que o volume é a massa dividido pela densidade, certo? Muito bem. Então, o volume de NaCl vai ser a massa de NaCl dividido pela densidade do NaCl, tá bom? E a massa a gente tem aqui, né, 50 gramas, e a densidade do NaCl, ó, a gente tem aqui, 2,17. Então vai ficar 50 gramas dividido por 2,17, tá bom? E aí eu posso fazer a mesma coisa para o KCl, que é a massa de KCl, 50 gramas, dividido pela densidade do KCl, que é, ó, aqui na tabela, 1,98. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,98. Bom, para o NaCl, essa conta vai dar 23,04 centímetros cúbicos. E aqui para o KCl, essa conta vai dar 25,25 centímetros cúbicos, tá bom? Bom, então o volume total do sal leve, ele é a soma de 25,25 com 23,04, tá bom? Que é a soma dos dois componentes aí da mistura. Então, 25,25 mais 23,04 vai me dar 48,29 centímetros cúbicos. Então, agora, a densidade do sal leve, né? Ó, densidade do sal leve é a massa do sal leve, que eu estou supondo 100 gramas, dividido pelo volume do sal leve, que eu acabei de calcular, 48,29
29 centímetros cúbicos. Tudo bem? E aí, fazendo essa conta, a gente vai obter aqui a densidade de 2,07 gramas por centímetros cúbicos. Tá bom? Então, a primeira parte aqui da A, a gente já respondeu, tá? A densidade do sal leve é 2,07 gramas por centímetros cúbicos. Bom, vamos agora responder o resto. Com base nos dados de solubilidade apresentados na tabela, mostre por cálculo se uma solução preparada com 20 gramas desse sal em água a 20 graus Celsius, com o volume completado para 50 ml, apresentará ou não corpo de fundo. Bom, vai apresentar corpo de fundo se a quantidade de sal que eu coloquei não for estiver acima da solubilidade dele, né? Só que o sal leve ele tem 2 sais, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o sal menos solúvel, vou fazer o cálculo para ele e aí eu vou ver se é suficiente essa quantidade de água para dissolver todo esse sal. Porque se não for o suficiente para esse, com certeza também não vai ser para esse. E o exercício só está perguntando se forma ou não corpo de fundo, né? Ele não quer saber a quantidade. Então vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte, a solubilidade. Aqui a gente viu que o menos solúvel é o KCl. Então a solubilidade do KCl é 347 gramas para 1 litro, tá? 1 litro é 1000 ml, tá certo? Então tá aqui a unidade, ó. Aqui é a solubilidade em gramas por litro, tá bom? Então o KCl é 347, eu já escrevi que o KCl eu preciso de 1000 ml para dissolver 347 gramas. Esse é o valor máximo que eu consigo dissolver, tá? Acontece o seguinte, que eu tenho uma solução aqui, ó, de 50 ml de volume. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto eu consigo, quanto desse sal eu vou conseguir dissolver aqui em 50 ml, tá? Porque aí eu já comparo com o valor que eu tenho e vejo se foi suficiente ou não. Então olha só, vai ficar 347 vezes 50 dividido por 1000. Essa conta, ela vai dar 17,35 gramas, tá? Agora vamos olhar para isso. Essa é a quantidade de sal de KCl que eu consigo dissolver em 50 ml, tá bom? E o que ele me falou lá, ó, é que ele colocou 20 gramas desse sal. Qual sal? O sal leve. Sal leve. Só que o sal leve, ele tem 50% de cada sal, né? Ou seja, eu tenho aqui nesses 20 gramas, se eu tenho 20 gramas de sal, eu vou ter 10 gramas de KCl e 10 gramas de NaCl, tá? Bom, se eu posso dissolver até 17,35 gramas em 20 ml, desculpa, em 50 ml, né? Que a gente calculou aqui. Ora, se eu tenho só 10, dissolve tranquilamente, certo? E o NaCl, que vai ter uma solubilidade até maior, também vai dissolver, tá? Então, a resposta aqui é que sim, né? Eu não vou fazer a resposta por extenso, porque aqui não vai caber no espaço de resposta, né? Eu estou explicando para vocês aqui o passo a passo, tá? Se eu estivesse resolvendo mesmo a prova, eu faria toda essa solução aqui de um jeito mais compacto. Mas agora cabe a você escrever a resposta, né? Então ele pergunta, com base nesses dados, mostre por cálculo se uma solução preparada desse sal com volume completado para 50 apresentará ou não corpo de fundo. A resposta é não, não vai apresentar corpo de fundo, porque ele pode dissolver até 17,35 gramas do KCl e pode dissolver um valor maior para NaCl, né? Então, nenhum dos dois vai atingir a solubilidade, portanto, eles vão estar dissolvidos completamente. Não vai ter corpo de fundo, tá bom? Com os dados aqui, é só construir uma resposta aí por extenso. E é isso. Toma muito cuidado, porque se você comparar com o valor da mistura, você vai achar que sim, né? Que você colocou mais sal do que ele aguenta dissolver. Mas lembra que esse 20 gramas aqui é da mistura, tá bom? E a solubilidade é individualizada, não é da mistura, é de cada sal, tá? Então eu tenho menos de KCl do que ele pode dissolver. E com certeza menos de NaCl do que ele pode dissolver, tá bom? Agora vamos para a letra B.
Escreva a fórmula centesimal do cloreto de potássio. Muito bem. Fórmula centesimal é quando a gente dá a porcentagem em massa de cada componente ali na fórmula, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei que a massa molar do KCl é igual, aqui ele deu na tabela, né? 74,5. Muito bem. 74,5 gramas por mol. Só que eu também sei que dentro desse 74,5 eu tenho a massa do potássio e a massa do cloro, né? E pela tabela periódica a gente consulta lá a própria tabela aqui, a VUNESP fornece, ó, tá aqui a massa do potássio, tá bom? 39,098, a gente vai dizer que é 39, né? Então o potássio pesa 39 e o cloro tá aqui, ó, 35,45, a gente vai falar que é 35,5, tá? Vamos dar uma arredondadinha aí, não tem problema, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou achar a porcentagem que é 39 de 74,5, porque nessa massa eu tenho um potássio, ou seja, 39. Então eu faço assim, ó, 74,5 corresponde a 100%. Se eu quero saber o teor do potássio, eu coloco a massa do potássio, 39, vai me dar o teor de potássio, tá bom? Aí eu faço essa regrinha de 3, 39 vezes 100, dividido por 74,5, e vou obter aqui 52,3%. 52,3%, que é o teor do potássio. Bom, eu poderia fazer a mesma coisa para saber o cloro, mas como já só tem os dois nesse composto, o restante é cloro, né? Então eu posso dizer que o teor de cloro ele é 100% menos o teor do potássio, 52,3, né? Então o teor de cloro vai ser aqui 47,6%. Tá bom? Muito bem, ele pediu a fórmula centesimal, eu ainda não dei, né? Eu achei aqui os teores, mas eu tenho que escrever a fórmula centesimal. Então, potássio é 52,3%, vou arredondar aqui para 52%. O cloro é 47,6%, eu vou arredondar aqui para 48%. Tá bom? Não tem problema nenhum se você quiser colocar a vírgula aqui também, mas eu prefiro já entregar assim. Essa é a resposta da primeira parte do item B, né? Ó, escreva a fórmula centesimal de cloreto de potássio. Tá aqui, tá? Demonstre, apresentando os cálculos, que a massa de potássio presente em 1 grama de sal leve é aproximadamente igual a 260 miligramas, como consta de suas informações nutricionais. Muito bem. Então a gente tem que provar que em 1 grama de sal leve tem essa quantidade de potássio, né? Então vamos ver aqui, ó. 1 grama de sal leve, eu sei que tem 50% de cloreto de potássio, né? Então, meio grama de KCl, tá bom? Só que não é cloreto de potássio que eu quero, é saber a quantidade de potássio. E eu também sei, pelos cálculos que a gente acabou de fazer aqui, que a cada 74,5 gramas de KCl, eu tenho 39 gramas de potássio, né? Então eu já tenho uma relação aqui entre KCl e potássio. Se em 1 grama de sal leve eu tenho 0,5 gramas de KCl, se eu descubro quanto que tem de potássio aqui, eu consigo mostrar que tem a quantidade lá da tabela, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Tenho a relação de KCl e de potássio. Se eu tenho 0,5 gramas de KCl, eu vou lá e descubro qual que é a massa de potássio que tem ali, né? Então a massa de potássio vai ser 0,5 vezes 39 dividido por 74,5. E essa massa aqui vai dar exatamente 261,7 miligramas. Tudo bem? Então tá de acordo, né? Não tá exatamente 260, mas tá
261,7, tá certo? É claro que esse resultado vai sair em gramas, tá, gente? Mas eu já converti aqui. O resultado em gramas sai 0,2617, tá? Gramas. Só que eu já converti para miligramas aqui para a resposta já ser comparada com o dado do exercício, né? Então ele pergunta aqui, ó, mostre que é aproximadamente igual a 260 miligramas. Tá demonstrado, né? A gente fez aqui toda a demonstração matemática, tá tudo certo. Bom, qualquer dúvida, escreve nos comentários e assiste aí o canal que eu tô resolvendo todas as questões aí da VUNESP, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.